Em viagem ao Vietnã, o presidente Lula afirma que não tem problema em ligar para Donald Trump para discutir tarifas. Você acompanha a informação agora do André Anelli. O presidente Lula afirmou que antes de impor reciprocidade às taxações cobradas por Donald Trump nos Estados Unidos, o Brasil vai optar por gastar todas as palavras do dicionário com muito diálogo. Lula também afirmou que o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o vice-presidente Geraldo Alckmin já fizeram 2 reuniões com representantes do comércio dos Estados Unidos para discutir o tarifaço. Apesar disso, o presidente disse que não descarta recorrer à Organização Mundial do Comércio, a OMC. Nós não teremos nenhuma preocupação de recorrer à OMC, que é o lugar onde todos os problemas comerciais deveriam ser resolvidos, ou se não for resolvido, nós temos o direito de impor reciprocidade aos Estados Unidos. É simples assim, não tem nenhuma dificuldade, sabe? Os Estados Unidos só têm que saber que eles não estão sozinhos no planeta Terra. As declarações foram dadas durante discurso no Fórum Brasil-Vietnã, na última agenda antes do retorno da comitiva brasileira da viagem à Ásia. Na hora que eu senti necessidade de conversar com o presidente Trump, eu não terei nenhum problema de ligar para ele. Nenhum problema. Na hora que ele achar que tem interesse de conversar comigo, eu espero que ele não tenha nenhum problema de ligar para mim. Não é porque nós temos divergência ideológica que 2 presidentes não podem conversar, até porque no exercício da presidência como chefe de Estado, a gente não coloca as nossas questões ideológicas na mesa. A gente coloca os interesses do Estado brasileiro e do Estado americano. É assim que eu vejo a política, é assim que eu vejo as nossas relações internacionais e é assim que eu espero que os Estados Unidos também compreendam a política. Um dia antes, o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e Serviços, voltou a afirmar que o Brasil não deveria ser incluído no pacote de tarifas de Trump, porque a relação dos Estados Unidos com o Brasil tem superávit de 18 bilhões de dólares em serviços e 7 bilhões de dólares em bens. O vice-presidente afirmou que vai aguardar a próxima quarta-feira, que é quando Trump deve anunciar efetivamente quais produtos e países serão taxados. Alckmin se manifestou durante a inauguração em Jaguariúna, interior de São Paulo, de uma nova planta de uma multinacional alemã fabricante de medicamentos. O governo brasileiro ainda tem esperança de que o Brasil fique de fora da lista de taxações americanas, que abrange grande variedade de produtos e serviços. Entre os principais estão produtos agrícolas, manufaturados e de tecnologia. De Brasília, André Anelli. O Gesualdo Almeida, nosso comentarista de hoje, nesse domingo, já está aqui com a gente no Jornal da Manhã, para ir comentando com a gente as principais informações. Gesualdo, essa discussão do Lula dizendo que não tem problema nenhum ligar para o Trump, para contra-argumentar em relação às taxas, usando todas as palavras do dicionário, como ele disse. O Lula sempre foi muito elogiado por ser um político de muitas palavras, o chamado animal político, né? E o Alckmin, por sua vez, também sempre foi muito elogiado pelo tom conciliatório. Vão precisar muito disso para tentar conversar com o Trump e tentar mudar esse cenário de taxas, não, Gesualdo? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Nonato. Bom dia, nossa grande audiência da Jovem Pan. O Brasil parece adotar um tom mais ameno nessas negociações e faz um certo sentido. Quando o Trump faz as suas sobretaxações, em especial com países como o Canadá, a China e o México, isso se dá a um grito que ele apresenta nessa mesa de negociação para que a balança comercial com esses países e os Estados Unidos melhore. Os Estados Unidos, desses países citados, compra muito mais do que vende. É uma estratégia do Trump para fazer com que essa balança se equivala. Porém, com o Brasil é diferente. Como bem observou o Alckmin, ele tem razão, há um superávit americano em relação aos produtos brasileiros. Os Estados Unidos mais vendem para o Brasil do que compram. Por essa lógica, não faz muito sentido a sobretaxação dos produtos brasileiros. E acho que é nisso que aposta o governo brasileiro. É a rodada de diplomacia brasileira. Adotar um tom mais ameno, um tom de conciliação, porque, de fato, dentro dessa lógica comercial externa do Donald Trump, não faz muito sentido a sobretaxação dos produtos brasileiros.